Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muita dúvida. Cerveja tem glúten ou não tem glúten? Então, vamos lá. Bom, as cervejas comuns, como Skol, Brahma, Stella Artois, Budweiser, todas essas marcas citadas e bastante conhecidas, elas possuem glúten na composição, porque elas têm cevada e não podem ser consumidas por celíacos ou alérgicos ao glúten, tá, gente? Então, cervejas tradicionais não podem ser consumidas por nós. Mas já existem opções de cervejas sem glúten. Até há um tempo atrás não era algo comum a gente encontrar muitas opções de cerveja sem glúten, mas agora, a cada dia, a gente está vendo mais novas empresas e mais novas marcas surgindo, mais alternativas para os celíacos. E dentro dessas opções novas de cerveja, nós temos que levar em conta algumas informações que são bem importantes. Como eu já citei, as cervejas tradicionais não podem ser consumidas por celíacos e alérgicos devido à cevada na composição. Mas com o avanço das tecnologias, algumas cervejarias começaram a utilizar técnicas que reduzem os níveis de glúten dentro da cerveja. Inclusive, isso às vezes gera bastante dúvida. Por exemplo, quando alguém vai comprar a cerveja sem glúten, por quê? Ela vai estar lá no mercado e daí lá no rótulo vai dizer assim, não contém glúten, mas do lado vai estar escrito assim, contém cevada. Então fica aquela coisa assim, como assim? Não contém glúten, mas contém cevada? A gente fica aí meio confuso com essa informação. Eu mesma ficava confusa no início com essa informação. Muita gente nem compra cerveja porque acredita que a rotulagem esteja errada. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem muito medo com essa questão de rotulagem e isso às vezes deixa muita gente na dúvida, né? Então, às vezes, muita gente não compra porque a rotulagem não está correta, melhor não comprar do que se contaminar. Mas o que acontece nessas cervejas que não contém glúten, mas contém cevada, elas passam por um processo enzimático para reduzir o glúten e elas podem conter até 20 ppm por litro, tá? E podem ser rotuladas como não contém glúten, ou seja, que são aptas para celíacos, tá? Segundo a nossa legislação. Então, na verdade, elas possuem uma redução de glúten, claro, uma redução muito grande, para até 20 ppm por litro. E aí que fica a dica mais importante. Como essas cervejas são rotuladas sem glúten, é muito importante que quando você vá consumir, você vá com calma, porque pode haver alguma reação, tá, gente? Quando tomar essas cervejas, evite consumir, inclusive, outros alimentos que você não tem costume de consumir, para que daqui a pouco aconteça algum tipo de reação, você não associe ao outro alimento. Talvez você pode culpar o outro alimento que você comeu junto com a cerveja ou alguma coisa assim e não associar a cerveja. Então, toma só a cerveja quando você for provar, tá? Outra coisa, para quem descobriu a doença celíaca recentemente e ainda possui intestino, estômago com infecções, ou melhor, com lesões ainda, é muito importante talvez até evitar essa cerveja, porque pode ocorrer alguma reação, tá, gente? Então, evita consumir. Se você tem um diagnóstico muito recente, evita consumir, tá? E ainda aqueles celíacos que já possuem um diagnóstico há mais tempo, como é o meu caso, por exemplo, hoje eu tenho 3 anos de diagnóstico, precisam também ter um pouquinho de cuidado quando vai consumir pela primeira vez, tá? Porque o que acontece? Alguns vão reagir à cerveja e outros não, tá? Por que isso acontece? Mesmo que as cervejas passem pelo processo enzimático da redução do glúten, vai ter cervejas, por exemplo, que você vai reagir e vai ter cervejas que você não vai reagir.
Isso tende a acontecer porque o máximo de ppm, talvez, de uma cerveja seja bem menor do que o da outra, tá? A gente sabe que a gente pode ter até 20 ppm por litro, mas daqui a pouco você vai tomar uma cerveja que tem apenas 3, uma determinada marca, e a outra tem 15. Embora tenha muita diferença, ambas estão dentro do padrão. Então, assim, quem for tomar pela primeira vez, sem ratolar o pé na jaca, tá, gente? E sem porre. Se bem que pelo preço da cerveja sem glúten, acho que pra você tomar um porre só se você for rica, né, gente? Existem também algumas cervejas que não contêm cevada, tá? Dizem que a grande maioria não agrada muito o paladar. Eu, particularmente, assim, não sou uma conhecedora de cervejas, até porque eu não tomava cerveja antes de descobrir a doença e agora também não tenho vontade de tomar, mas tem gente que adora uma cervejinha. Eu já ouvi outras pessoas falarem que a cerveja sem cevada, ela é muito diferente das demais cervejas. E também desconheço alguma marca de cerveja aqui no Brasil que não tenha cevada. Se vocês souberem de alguma marca, marquem aqui nos comentários, escrevam nos comentários, porque eu realmente não conheço. Eu acho que a maioria das cervejas que não possuem a cevada, elas são produzidas fora do Brasil. Então, dependendo do tipo de produção, aí tem também uma questão de que algumas nem são consideradas cerveja devido a não serem produzidas com cereais. Eu sei que tem essa questão aí também, que é levada em consideração no momento da produção da cerveja, e algumas não são consideradas cervejas. E eu sei que também tem bastante dúvida, muita gente pergunta onde comprar cerveja sem glúten. Hoje em dia nos mercados já tá bem comum a gente encontrar cerveja sem glúten. Mas eu também dei uma garimpada na internet em alguns sites que vendem cervejas, e são sites assim mais conhecidos, sites especializados, e tem também a opção de cerveja sem glúten. Mas são cervejas com cevada, tá, gente? Então, eu separei aí uma lista, eu vou deixar abaixo do link desse vídeo aqui alguns sites que eu encontrei que vendem cerveja sem glúten, tá, gente? Se tiver alguém aí que gosta muito de uma cerveja e não tem como encontrar, tem essa opção aí de comprar no site, comprar pela internet, tá bom? Eu espero que eu tenha sido clara na minha explicação sobre a cerveja conter ou não conter glúten, tá? E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!